Novamente estamos aqui neste quarto dia da Semana do Recomeço para falar um pouquinho mais para você sobre essa trajetória. E eu gostaria de dizer para você que já tenho recebido testemunhos, palavras positivas dizendo que algumas coisas já estão acontecendo na vida de vocês. E isso me deixa muito alegre. Mas vamos para o tema de hoje, que é: você tem o que você precisa para recomeçar. Você tem tudo que você precisa para recomeçar, porque Deus já te fez de uma forma que você reagisse diante das crises com resiliência e pudesse iniciar um novo projeto. Mas existem dois impedimentos que a gente precisa parar para pensar muito bem, que nos prejudicam nessa hora de recomeçar. Primeiro, frustração de expectativas. Muitas vezes, muitos de nós fizemos muitas expectativas para o ano de 2020, que fosse um ano determinante, até porque as coisas estavam acontecendo de uma forma muito positiva e as nossas expectativas foram frustradas. E isso impede muitas vezes da gente estar fazendo o que a gente deveria estar fazendo. E uma outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que as expectativas, ela alimenta, na verdade, as motivações e fortalece os nossos projetos. Mas ela não é tudo, porque o que nós precisamos não é só de expectativa, mas de esperança para dar esse embate inicial que a gente precisa. E uma outra coisa é não atentar para o que já foi estocado na nossa vida. Nós temos estoque, nós estamos inclusive nesses meses estocando uma série de coisas. Então, você não pode desprezar isso que já está estocado aí dentro da sua vida. E então, o que a gente precisa fazer para recomeçar? Entre outras coisas, nós precisamos de fé, de esperança, mas nós precisamos ativar dentro da nossa mente um mecanismo que nós chamamos de blindar a nossa mente. Por que blindar? Blindar é proteger a nossa mente de determinadas situações que são desfavoráveis para nós, como a falta de dinheiro, a falta de um novo recurso, ou estarmos dentro de casa, ou desânimo, ou tantas outras coisas que são realmente empecilhos para a gente não fazer o que deveria fazer. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre blindar a mente. Então eu vou estar falando de algumas chaves que você deve pegar para blindar a sua mente. Depois, na prática, eu vou mostrar como isso funcionou na vida de algumas pessoas, de alguns personagens bíblicos. A primeira chave que eu gostaria de estar falando é: tenha uma visão clara do futuro. Você sabe onde você quer chegar, aonde você quer ir. Você precisa ter essa visão clara do futuro. Nós vemos que o povo de Deus sempre pedia a Deus estratégias e que Deus mostrasse os pontos claros que eles deveriam passos que eles deveriam fazer para chegar onde eles queriam chegar. Então, ter essa visão clara de futuro é muito interessante. Eu quero ser uma doceira, eu quero ser alguém que vai empreender em determinada situação, eu quero ser alguém que vai melhorar o casamento. Você tem que saber o que é que você quer do seu futuro. Não espere por algo ou por alguém. É a segunda chave. Você tem que reagir sozinha. Se você ficar esperando que as circunstâncias se tornem favoráveis para você começar, de repente isso não vai acontecer. Ou se você dissesse assim: se eu tivesse alguém para caminhar comigo. Não é hora de ficar esperando por ninguém. Reaja sozinha, sozinho, que você vai conseguir. Terceira chave: pare de reclamar. Gente, a reclamação não leva a nada. Tem gente que reclama de tudo. Reclama da morte da bezerra, reclama do leite que derramou, reclama porque não tem tempo, reclama de tantas coisas. Pare de reclamar, porque uma das coisas que nos ajuda a caminhar é a gratidão. Depois, a quarta chave: pare de dar ouvidos a quem reclama. As pessoas que reclamam, elas só querem uma coisa: uma aliada ou um aliado para estar junto com ela reclamando. Então, para de ouvir as pessoas que reclamam, porque não vão te fazer bem. Quinta chave: saiba administrar problemas. Você tem que saber administrar. E uma das coisas é porque tem nessa época muita gente que vem pedir ajuda. Só ajude aquelas pessoas que realmente querem a sua ajuda e aquelas pessoas que você
tem habilidades para ajudar naquela situação. Se você não tem habilidades para ajudar naquela situação, encaminhe para outras pessoas que vai ser muito melhor para você. Você vai poupar de ter problemas. Então, saiba administrar os seus problemas e os problemas dos outros que estão ao seu redor. Sexta chave, não faça aliança com pessoas que têm princípios e valores diferentes do seu. Você não pode fazer sociedade, você não pode compartilhar objetivo com pessoas que não têm os mesmos objetivos, as mesmas crenças, os mesmos princípios, os mesmos valores seus. Por quê? Porque ela não vai te levar onde você quer chegar. As pessoas vão divergir no meio dessa caminhada. E olha que o meio da caminhada realmente ele é traiçoeiro, porque muita gente começa até a caminhar, mas no meio da caminhada para, porque não consegue ir adiante. Sétima chave, tenha poucos amigos íntimos. Gente, não compartilhe a tua intimidade com qualquer pessoa. Por quê? Porque para você recomeçar, você tem que saber com quem você está caminhando. Eu já falei isso em outra live, em outra situação. Então eu gostaria de dizer para você que você tenha poucos amigos íntimos. Porque quando você dá intimidade para uma pessoa, você está dando a chave das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. E de repente fica difícil de colocar limites em algumas situações. Oitava chave, pare de dar explicações. Quando Deus nos manda fazer determinadas coisas, nós não temos que começar a dar explicações. Nós só temos que dar explicações para Deus. No caso do casado, sim, nós temos que dar explicações para os nossos cônjuges. Os filhos têm que dar explicação, sim, para os pais. Mas das situações, daquilo que nós queremos começar a recomeçar, se nós temos visão clara, se nós sabemos que aquilo, Deus está em primeiro lugar, se as prioridades estão certas, se Deus já me deu tudo, todas as ferramentas, tudo que eu preciso para recomeçar, eu não tenho que ficar dando explicações para quem não merece explicações. E a nona chave, desculpe, é estabeleça limites para a sua bondade diante de problemas. Muitas vezes a gente quer abarcar o mundo com as nossas mãos. Mas eu gostaria que de lhe dizer que quando nós blindamos a nossa mente, nós vamos só estar ajudando em situações pontuais. E com isso, eu vou dar esse recomeço na minha vida com as minhas habilidades, com os meus conhecimentos, com as minhas aptidões, com a minha vontade de agir, com a minha vontade de realmente fazer algo que Deus tem me chamado para fazer. Então, Deus nos capacita através de coisas muitas vezes simples demais. Deus é simples demais. Às vezes são coisas tão simples que a gente fica assim dizendo, mas como que Deus fez isso com essa pessoa, com esse instrumento? Pois eu gostaria de dizer que Deus faz com coisas simples. Quando eu estava tentando recomeçar a minha vida, uma das coisas que Deus disse, o que é que você tem, Valéria, nas suas mãos? Eu tenho um celular, eu tenho pregações, eu tenho vontade de falar e ajudar um número maior de pessoas com as minhas com meus cursos, com as minhas lives, com aquilo que eu tenho compartilhado com vocês. E eu comecei a lembrar, e eu vou dar dois exemplos, um exemplo de um homem na Bíblia e um exemplo de uma mulher na Bíblia, que Deus usou com coisas muito simples. O exemplo de homem que eu escolhi foi Moisés. Em Êxodo 4:2, Deus perguntou para Moisés o seguinte: o que é que você tem na mão, Moisés? E ele falou, eu tenho uma vara. E Deus disse, com essa vara, Moisés, você vai diante do faraó e você vai fazer milagres, você vai fazer coisas sobrenaturais, a ponto desse homem abrir as portas e mandarem vocês irem embora do Egito para a terra que eu preparei para vocês. Com o que ele fez? Com uma vara.
Você pode dizer, mas é muito simples o que eu tenho. Eu também acho muito simples um celular. Mas é o que Deus colocou nas minhas mãos. Segundo exemplo que Deus tem para mostrar para nós através da palavra. Eu lembrei daquela viúva que tinha uma botija de azeite. Diz que o profeta de 2 Reis 4:26 falou o seguinte: diz, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa. Olha só como ela estava. Ela estava numa crise tão grande que ela não conseguia ver nada na casa dela. Mas ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E aí o profeta chegou e falou para ela o quê? Olha, então você vai pegar essa botija de azeite, vai primeiro na vizinhança, pega o maior número de panelas, entra na tua casa, fecha a porta com os teus filhos, ou seja, não fica propagando para ninguém. Chama os teus filhos e começa a encher essas vasilhas. E ela começou a encher e dali veio o sustento e ela pagou a dívida e ela viveu do resto com os filhos. Use o que Deus lhe deu. O que é que Deus tem lhe dado? Deus deu para mim esse celular. Deus deu para mim essa porta de estar compartilhando com vocês. E eu vou só concluir com um pensamento que eu li e que eu gostaria de dizer para você que está com medo de começar com o que você tem, achando que é pouco. O leão é o rei porque ele não tem medo de nada, mas se curva diante das águas para matar sua sede. Se a gente se curvar diante de Deus para saciar nossa sede, seremos como um leão, sem medo de nada. Aumente sua fé e os seus medos morrerão de fome. Comece a exercitar sua fé e Deus vai começar a saciar e a te fazer recomeçar com um pouquinho que você tem. Que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja te guardando e que em nome de Jesus, nessa live, você seja alcançada com a bênção do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Beijo para vocês.